Olá! Nós vamos hoje para o capítulo 12 do livro dos Provérbios. Ainda estamos na primeira coletânea salomônica. A primeira coletânea salomônica são uma compilação de ditos, ditados, expressões, provérbios atribuídos a Salomão. Sempre é uma sentença bem curta, né? Geralmente são duas frases, né, apresentando uma situação, né, uma situação que seria errada e depois apresentando a situação que seria a correta, a que deve ser seguida. Mas sempre é um ditado, sempre um provérbio, né? E, como eu disse, sempre esses provérbios, esses ditados, eles têm a sua fundamentação na lei e nos profetas. Mesmo que eles tenham sido adquiridos de outras culturas, de outras sabedorias, sempre o fiel da balança é a lei e os profetas, tá bom? Vamos lá? A sabedoria dos provérbios, ela é muito importante e é muito importante em toda a história, não só do povo de Deus, mas em toda a história até na civilização ocidental, porque há uma maneira interessante de você educar as pessoas, ensinar as pessoas, passar sabedoria através de ditados, através de sentenças, através de provérbios. Isso é muito comum, né? Nós usamos no dia a dia alguns provérbios, alguns ditados. Olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que for, umas coisas assim. Esse aqui são provérbios que nos trazem uma carga moral e um ensinamento muito forte, baseado, como eu disse para você, na lei, nos profetas, na palavra de Deus. Vamos lá? Dá um like no vídeo, isso é muito importante, dá um like. É só isso, ó, pega aí, dê um like. Outra coisa, se inscreva no canal, convide as pessoas para se inscreverem, sabe? Convide as pessoas aí para se inscrever, né? Quanto mais pessoas estiverem no canal aqui para a gente ler a palavra de Deus, para a gente aprofundar na palavra de Deus, é melhor, tá bom? Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 12 não é um capítulo extenso, é um capítulo simples da gente entender, né? Depois eu vou pegar alguns versículos aqui, que de repente é um pouquinho mais complicado por causa da tradução e a gente entende. Vamos lá, capítulo 12 do livro dos Provérbios. Aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que detesta a reprimenda é o insensato. O homem de bem alcança a benevolência do Senhor. O Senhor condena o homem que premedita o mal. Não se firma um homem pela impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. Uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a insolente é como a cárie nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são cheios de retidão. As tramas dos perversos são cheias de dolo. As palavras dos ímpios são ciladas mortíferas, enquanto a boca dos justos os salva. Transtornados, os ímpios não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá firme. Avalia-se um homem segundo a sua inteligência, mas o perverso de coração incorrerá em desprezo. Mais vale um homem humilde, que tem um servo, que o jactancioso, que não tem o que comer. O justo cuida das necessidades de seu gado, mas cruéis são as entranhas do ímpio. Quem cultiva sua terra será saciado de pão, quem procura as futilidades é um insensato. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia. O homem se farta com o fruto de sua boca, cada qual recebe a recompensa da obra de suas mãos. Ao insensato parece reto o seu caminho, enquanto o sábio ouve conselhos. O louco mostra logo a sua irritação, o circunspecto dissimula o ultraje. O homem sincero anuncia a justiça, a testemunha falsa profere mentira. O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Os lábios sinceros permanecem sempre constantes,
A língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. Bem rápido, né? No coração dos que tramam males há engano. A alegria está naqueles que dão conselhos de paz. Ao justo, nenhum mal pode abater, mas os maus enchem-se de tristezas. Os lábios mentirosos são uma abominação para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. Um homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama sua própria loucura. A mão diligente dominará. A mão preguiçosa torna-se tributária. A aflição no coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui-lhe a alegria. O justo guia seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os perdes. O indolente não assa o que caçou. Um homem diligente, porém, é um tesouro valioso. A vida está na vereda da justiça. O caminho do ódio, porém, conduz à morte. Você viu que sempre é uma compilação de sabedorias. Eu gosto de sempre voltar a dizer a você que são várias sabedorias da cultura de então, da influência de outras culturas, da influência de outras sabedorias, mas, sobretudo, elas baseadas sempre na lei e nos profetas. Quando eu falo lei e os profetas, estou falando da religião constituída entre o povo de Deus. Preste atenção, os provérbios às vezes parecem óbvios. Claro, tem muita coisa óbvia. O bom vai ser feliz, o mal vai se perder, né? Um homem mau vai se perder. Coisas óbvias. Mas o fato de ser óbvio não significa que não precisa estar dito, não precisa estar compilado ali naquela sabedoria. É importante porque o livro dos Provérbios era uma maneira de transmitir sabedoria às pessoas, aos mais jovens, aos discípulos, aqueles que realmente queriam andar segundo a lei, segundo a religião, segundo aquilo que os mestres ensinavam. Então, por isso que às vezes fala, mas que bobinho esse provérbio. Não é bobinho. Por trás dele há toda um conceito de como esse povo vivia, de como esse povo agia, e há por trás, às vezes, de um provérbio que parece ser bem singelo, bem simples, às vezes até simplório, existe toda uma carga moral da cultura daquela época. Então é muito importante assim. Eu quero trazer para você aqui algumas explicações. No versículo 12, o versículo 12 ele parece que uma sentença não tem nada a ver com a outra, mas a interpretação que os estudiosos deram é muito interessante. Veja só. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. O que é isso? O que é uma coisa? Dá para você ver? Parecendo aqui essa conversa de doido, né? Aqui, ó. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. O ímpio, aquele que é impiedoso, que é mau, o mal, ele gosta de ver o que o perverso faz para conseguir as coisas. Mas a raiz do justo produz fruto. Na verdade, esse provérbio, que parece que a segunda parte do versículo não tem nada a ver com a primeira parte do versículo, né? A primeira parte fala uma coisa, a segunda parte fala outra coisa. Na verdade, ele foi interpretado pelos estudiosos assim: o injusto, o ímpio, ele se enriquece cobrando valores extorsivos da pessoa, né? Se ele aluga um terreno, se ele aluga uma casa, se ele aluga alguma coisa que ele tem, ele vai cobrar da pessoa valores extorsivos. O justo já não faz isso. O justo, ele espera a pessoa prosperar, e quando a pessoa prosperou, ele vai lá cobrar a pessoa. É mais ou menos isso que o provérbio quer dizer. É porque você lendo assim parece que não tem nada a ver, né? Mas é isso que o provérbio quer dizer. O versículo 15, eu queria dizer para você, é um dos versículos que eu mais gosto nesse capítulo. Eu acho que esse capítulo, o centro desse capítulo é esse versículo 15, né? Olha que interessante. Ao insensato parece reto o seu caminho, enquanto o sábio ouve os conselhos. Na verdade, isso aqui é uma coisa muito interessante. O sábio
não vê sabedoria naquilo que ele está fazendo e por isso ele nem se elogia. O sábio não vê beleza, sabedoria, não percebe que ele está fazendo o que é correto, né? Já aquele que não é sábio, o insensato, ele acha que ele está fazendo tudo certo, ele acha que o seu caminho é o mais certo, ele acha que o seu caminho é o correto, enquanto o sábio, não, ele está sempre aberto para ouvir o conselho do outro. Então, eu acho bonito esse versículo, por quê? Porque esse versículo aqui mostra justamente o oposto da intolerância. Geralmente o intolerante é aquele que não quer ouvir conselho de ninguém, não quer ouvir opinião de ninguém, porque ele acha que o seu caminho é o certo, a sua opinião é a certa, a sua religião é a correta, a sua decisão é a correta. Ou seja, este é o insensato. Esse é o boboca. O intolerante é o boboca da turma, que ele não sabe ouvir o que o outro tem a dizer. Então, ele sempre acha que ele está certo. Ele sempre acha que ele está certo. Ou seja, eu tomei esse caminho, vou por esse caminho, não quero ouvir nenhuma opinião dos outros. Eu acho que é isso aqui que tem que ser feito. Pronto. O sábio não. O sábio, ele nunca tem certeza que ele está certo, mas ele sempre ouve a opinião do outro para buscar o que é melhor. Para mim, esse provérbio é primoroso. Versículo 15. Ou seja, está aberto ao que o outro tem a lhe dizer. Se você não estiver aberto para que o outro tenha o que lhe dizer, você se torna intolerante, insuportável. Versículo 28 aqui tem uma coisa muito interessante. O versículo 28 é o tema recorrente em todo o livro dos provérbios. Sabedoria leva à vida, insensatez leva à morte. Veja só. A vida está na vereda da justiça. O caminho do ódio, porém, conduz à morte. Isso aqui é o tema recorrente. Ou seja, a loucura, a insensatez, a injustiça, isso leva à morte. A sabedoria, você está ligado às coisas que Deus lhe mostra, e isso vai levar você à vida. Tá bom? Então, pega o livro aí, dá uma olhada de novo, escolha um versículo aí que realmente cala fundo ao seu coração. Eu já escolhi o meu, é o versículo 15. Versículo 15 aí é um provérbio muito bonito. Ao insensato parece reto o seu caminho, ou seja, o insensato não ouve opinião, não ouve conselho, porque ele tomou o seu caminho e ele vai seguir esse caminho até o final. Mas o sábio não, o sábio ouve o conselho. E geralmente é assim, né? Quando o idiota, o bobão, o insensato toma uma decisão cristalizada de intolerância, mesmo que ele esteja e perceba que esteja errado, ele continua e vai sofrendo, vai sofrendo. O sábio não. O sábio sempre está aberto a novas opiniões e, se ele percebeu que está errado, não tem problema, toma outro caminho. Et crucem domini, fugit partes adversas, vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.